Olavo de Carvalho, que trouxe um conjunto de ideias, fez nascer ali a direita brasileira, vamos dizer assim. Eles tiveram tempo, eles tiveram dinheiro, eles têm gente, tinham gente, né? Ainda tem vários bolsonaristas, olavistas. Eles nunca conseguiram criar nada? Uma ideia, qual a ideia do olavismo? Nada. Colocada na prática. Algumas coisas. Eu vou fazer uma elaboração justa. Porque é o seguinte, ele conhece. Eu tô perguntando ao professor que ele conhece o Olavo. Eu conheço bem. Conhece. Já fez até um. Quem não sabe. Uma edição de um livro do Olavo? Não. Você promoveu um debate entre ele e o. Exato. E que depois virou livro. O Alexander Dugin. Alexander Dugin. Isso. Promovi esse debate e depois virou livro pela Vídeo Editorial. Na verdade, eu acho que eu posso me qualificar como uma das, 20 pessoas que mais entendem do Olavo de Carvalho no Brasil. Entre as 20, né? Mas falando, assim, não é que também eles não fizeram nada. Para ser justo, eles fizeram algumas coisas. Eu acho que a principal diretriz que o Olavo deu para a direita brasileira, que foi realizada em alguma medida, foi a difusão editorial. Existem algumas editoras que têm um catálogo, que é um catálogo montado pelo Olavo. Isso existe. A Realizações fez isso. Depois o Olavo brigou com o Edson. A Record durante um tempo fez isso. Enquanto estava o Andreasa. Depois o Andreasa saiu. E hoje a principal editora Olavete, né, sem dúvida nenhuma, é a Sedete, é a da Vídeo Editorial, do César Kim e tal, que eles têm realmente um catálogo grande de muita coisa que o Olavo indicou em vida. Então, a gente pode dizer que a parte editorial da direita brasileira que o Olavo preconizava existe. Isso realmente existe. Eles fizeram, ok, beleza, ok. Agora, o resto, né? Vou falar do resto. A segunda coisa que eles preconizavam, que o Olavo falava muito, era a existência de um partido. Tem um famoso post do Facebook que o Olavo falava da necessidade de você criar um partido que não tivesse coligação com ninguém, que seguisse uma linha muito sectária, muito dura. Seria interessante você achar isso aí. É um post do Facebook antigo do Olavo falando sobre um partido sectário. Um post do Olavo falando sobre partido. Isso. Procura. E a maneira como ele descrevia Olavo de Carvalho, a maneira como ele descrevia... Mas ele já morreu, Olavo. Eu sei, isso aqui... Sei lá, velho, você não sabe. É mais fácil de você achar quando tem o teor. Eu vou procurar aqui. Ela tá precisando conversar no WhatsApp. Sectário, não sei. Não, cara, tô procurando... Calma, eu tô brincando, Clube. Pô, ela se sentiu ferida. Eu esqueço que ela se sente mal. Eu esqueço que eu faço... Eu faço as piadas e ela começa a chorar. Você não chora, Clube, eu tava brincando. Deixa ela, pô. Deixa ela. Tá bom. Hoje a Anitta não presta, pô. E esse idiota... Não, mas eu tô lhe defendendo. Só procure um negocinho aí, vai. Procure aí. Eu vou procurar, não se preocupe. Enfim. Eu tô procurando o Cluda. Bom, mas o fato é o seguinte, eu me lembro disso aí, eu me lembro desse post do Facebook, e o que ele dizia, depois vocês vão ver, era mais ou menos o seguinte, que era necessário surgir um partido, que fosse um partido de princípios, entendeu? Um partido sem coligações, um partido que não diluísse o seu programa, que tivesse assim, uma fidelidade programática muito forte e que seguisse a sua linha. Bom, isso nitidamente o bolsonarismo não fez, né? O Bolsonaro não criou o partido dele, se associou a um partido do Centrão que não tem nada a ver com isso, é um partido completamente diluído, completamente sem propósito, e nós realizamos, né? Então a gente realizou essa parte do olavismo. A outra coisa que o Olavo falava muito era numa luta contra o dito sistema, o status quo, o establishment e etc, etc. E nisso a gente pode dizer que no princípio aí. Esse mesmo. Joga aí. Você quer fazer a leitura? Não, pode fazer. Tá 2016, olha só o que ele falava em 2016, na época das manifestações pelo impeachment. A direita, se quer progredir, não precisa de nenhuma unidade entre os incompatíveis, não precisa de afagos oportunistas e vigaristas. Precisa exatamente do contrário. Precisa de um partido inicialmente pequeno, mas disciplinado e intransigente, que não aceite alianças com ninguém e não ceda 1 milímetro do seu programa, seja sob o pretexto que for. Esse programa tem que ser simples, claro, eu acho que só o programa que não é simples, né? Mas ele é claro. E refletir as preferências majoritárias do povo brasileiro. Prendeu, matou,
Prendeu, matou, tá aí. Tal como reveladas em sondagens de opinião, sem nada lhes acrescentar nem tirar. Esse partido tem de possuir um bom serviço de inteligência e o quê? Um bom grupo de intelectuais qualificados para oferecer diagnósticos e cenários e orientar a liderança. Só deve aceitar militantes que prometam pela causa sacrificar sua vida, sua honra, seus bens e sua liberdade, como os Founding Fathers. O resto é conversa mole de palpiteiros amadores. Isso aí, cara, se ele escrevesse hoje, qualquer um diria que o Partido Missão é o que ele pensou quando ele escreveu isso. Com certeza não é o PL. Com certeza não é o PL, com certeza não é, né? Assim, o Partido Missão casa com tudo isso aí, com uma única exceção, que o programa não é tão simples, nosso programa é complexo, mas tirando esse ponto, o resto é todo aí. Inclusive essa ideia do sacrifício, né? Vide o que Renan fala muitas vezes no seu discurso, que as pessoas precisam se sacrificar, que elas têm que entregar tudo, que elas têm que entregar o seu suor, do MBL etc, se sacrifica. Pois é, exatamente. Então, assim, é isso. A gente realizou essa parte do programa do Olavo, e aí tem uma outra parte que a gente ainda não realizou, mas que certamente o Bolsonaro não realizou, porque esse tinha como realizar e traiu completamente essa parte do programa, que era emparedar o dito status quo, o dito establishment. Emparedou. Ele não emparedou nada. Ele foi emparedado. Ele empoderou, né? Ele empoderou. Exatamente. Então é isso, assim, a gente realizou um dos pontos principais do olavismo. Nós temos uma esfera intelectual, a gente tem uma esfera de atuação, tem uma militância muito organizada, com grande unidade, com grande seriedade. E realmente a divisão que aconteceu do Olavo com o MBL naquela época foi basicamente porque a gente não queria embarcar nas ideias prematuras dele de derrubar o status quo através das manifestações diretamente, né? E eu vou dizer uma coisa, se a gente tivesse seguido a lição do Olavo, não teria acontecido impeachment. O PT não teria saído do poder naquele momento. Não teria havido o estanque da crise econômica que estava acontecendo. Nada, ele estava querendo usar os caminhoneiros, mano. Talvez. Nossa, dá merda. Nem existisse a direita brasileira. Não existisse. Talvez a direita nem existiria. Por quê? Porque o Olavo preconizava coisas que na época não davam para ser feitas. Eu me lembro, e isso me chamou muita atenção, a ponto de eu me lembrar até hoje, que em uma das postagens dele, ele falou o seguinte, que na Bahia, ele falou isso na Bahia, que na Bahia a gente deveria derrubar o governador. E aí eu que organizava as manifestações na Bahia, eu ficava pensando, né, pô, tem 10 mil pessoas aqui, 15 mil pessoas aqui, mas são mulheres, são crianças, são velhos. Como é que as pessoas vão derrubar a polícia militar do estado da Bahia? Eles vão derrubar o governador como? Então, entendeu? Eram ele coisas não era que aquele você cara ficava tipo falando. Dilma tem que ser... O impeachment da Dilma tem que ser assim, tem que ser... Não. Os militares, Ele não queria blá, blá, blá. impeachment, ele queria uma revolução popular. O que o Rasta mas falou... ali não era possível. O que o Rasta falou que eu não concordei. Falou não, porque ele foi muito sincero em falar as intenções do Olavo de Carvalho. Não, a ideia do... Aquilo que a gente sempre fala, eles têm medo de falar. Que não, ele queria derrubar as instituições para fazer, né, para derrubar o status quo, derrubando as instituições, utilizando ali aquela movimentação do impeachment. Não era para fazer um impeachment, porque ele acreditava que o impeachment só fortaleceria as instituições. As instituições. Mas não foi o que aconteceu. O impeachment destruiu o status quo naquele momento. Quem trouxe tanto que o Bolsonaro foi eleito. Exatamente. Nossa. Ele estava muito errado. Ó, batam palmas porque você fez um vínculo que é evidente, mas foi muito bem colocado. Tanto, isso é preciso, tanto o sistema ele foi abalado que permitiu a eleição de um cara antissistema. E a entrada do próprio Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro. Exatamente. Então assim, o Olavo estava errado, ele não estava certo. O Olavo estava errado. Nós estávamos certos. Se a gente não tivesse seguido indo contra o Olavo, nada teria acontecido. Não teria acontecido o Bolsonaro, não teria direita brasileira hoje. Exatamente. Até porque, assim, vamos falar o português, e a gente claro. sofreu por isso. Vamos falar o português, claro. Só existe uma situação que você derruba o sistema vigente. Você precisa ter um grupo paramilitar gigantesco que é superior em termos bélicos à polícia e ao exército. É assim que você derruba sistemas, sabe? É desse jeito. Não adianta você botar 500 mil pessoas na rua
e achar que você vai derrubar alguma coisa. O Bolsonaro O Irã. o Bolsonaro não botou lá um monte de gente. O Irã não botaram Irã. um monte de gente lá na praça. Com ajuda americana. Pois é, não é assim, cara. Sistema é sistema. Andrei.